Olá pessoal, estou de volta e agora partimos para a nossa parte final da aula sobre princípios gerais da antibiótico terapia, no qual iremos discutir sobre algumas características importantes a serem consideradas antes do estabelecimento de uma terapêutica para um quadro, tratamento de um processo infeccioso causado por bactérias. Vamos lá então. Então, pessoal, o que seria o ideal? O que seria o ideal antes de que um médico estipulasse um fármaco antibacteriano para tratar um paciente portador de infecção causada por bactéria? O que seria o ideal? O ideal, pessoal, seria coletar uma amostra, né, de secreção, do local, de pus, enfim, alguma amostra, submeter a coloração do gram para ver se a bactéria é gram positiva ou gram negativa, né? Separar aqui colher aqui uma colônia, fazer uma cultura, além de colher uma colônia, uma porção da amostra, semear em um meio de cultura, não é mesmo? Levar para incubação, ver se cresce, né? Depois fazer a coloração de gram, depois fazer as provas bioquímicas para saber qual a espécie da bactéria e sabendo da espécie, faz uma plaquinha também, semeia uma outra plaquinha para fazer o antibiograma, espalhando aqui os disquinhos dos antibióticos para verificar qual antibiótico apresentou uma maior potência em relação à bactéria, ou seja, para qual antibiótico essas bactérias foram mais sensíveis. Aí sim estipula-se, tá? Uma terapêutica, mas a gente sabe que para que ocorra todo esse processo, isso aí é em torno de 48 a 72 horas, e o paciente não pode ficar esse tempo todo sem receber uma terapia antibacteriana, porque o prognóstico pode piorar, tá certo? Então, utiliza-se na prática clínica o que a gente chama de escolha empírica do antimicrobiano, né? Então, algumas questões devem ser consideradas. Mas, primeiro, o que é uma escolha empírica? Indica-se uma cobertura antimicrobiana ampla, ou seja, aquele de amplo espectro, contra os patógenos mais prováveis que estão causando aquele processo infeccioso. Isso a gente consegue verificar em literatura, né? Mas, quais são as questões que devem ser levadas em consideração? Trata-se realmente de uma infecção bacteriana? Bom, porque pode ser uma infecção viral, né? E se você tem uma infecção viral e vai fazer o uso de um antibacteriano, isso não vai adiantar em nada. É uma infecção comunitária ou hospitalar? Porque uma infecção hospitalar ela tem um certo grau de relevância maior do que uma comunitária, né? Então nós precisamos verificar qual é o foco infeccioso, qual a faixa etária do paciente, né? Quais as condições predisponentes, qual a gravidade do processo infeccioso, como estão as funções hepática e renal desse paciente. Se é um paciente do sexo feminino, é gestante, então o estudo tem que verificar, mas no que se baseia a escolha empírica do antimicrobiano? Indica-se uma cobertura antimicrobiana ampla contra os patógenos mais prováveis. É isso que funciona na prática. Bom, então na prática, isso aqui é que funciona. O ideal é isso, pessoal. Cultura, gram, identificação em prova bioquímica e antibiograma para verificar a sensibilidade da bactéria ao antibiótico. Ok? Bom, então aqui são algumas outras orientações, né? A gente tem que tomar cuidado com tratar todo o processo infeccioso como sendo um processo infeccioso causado por bactéria. Não, né? Pode ser um processo infeccioso causado por vírus. Então, um antibacteriano de nada vai adiantar, tá? O indivíduo apresentou febre, só por apresentar febre já quer fazer um uso de antibacteriano,
Não, antibacteriano não é antipirético, né? Então, o antibacteriano ele tem ação em células bacterianas e para cessar o processo infeccioso, né? E cessando o processo infeccioso, cessa toda as outras manifestações que vieram em decorrência de uma reação em cadeia, cessa o processo inflamatório, restabiliza o centro hipotalâmico termorregulador, a temperatura corporal normaliza, né? Então isso é uma questão importante. E a posologia inadequada também, né? Muitos utilizam de forma inadequada o antibiótico, ou doses excessivas ou subdoses. E subdose é uma questão importante, porque as subdoses elas favorecem a seleção de micro-organismos resistentes. Então tem que tomar muito cuidado com isso e orientar muito bem quanto a esses aspectos, tá? Bom, existe também na prática clínica a associação entre fármacos antibacterianos, né? Quais são as vantagens? As vantagens em relação a uma interação que ocorre farmacodinâmica do tipo sinergismo, e isso tem como vantagem a prevenção de emergência de resistência, o tratamento de infecções que são causadas por vários tipos de bactérias, como em sepse, por exemplo, né, na infecção generalizada, e o bloqueio de 2 pontos de uma mesma via para potencializar a ação do antibiótico. Mas existe desvantagem? Sim. Risco de toxicidade, né? Um dos antimicrobianos pode ser desnecessário, então isso favorece a resistência, o maior custo para o paciente, e se você não leva em consideração se é permitido a associação desses antimicrobianos que você quer utilizar, pode ocorrer um antagonismo de efeito, né? Então pode ter uma reação cruzada entre os dois e isso prejudicar a terapêutica de uma certa forma, tá? Bom, aqui eu trago uma tabela com as principais reações adversas induzidas por antibióticos, né? Por classes ou por drogas. Então, gostaria que vocês visualizassem isso aí para que vocês tenham ciência. E chegamos então, né, ao fim da nossa aula. Aqui também mais uma tabelinha com as principais opções de antimicrobianos por tipo de bactéria, no contexto de primeira escolha e segunda escolha, a título de informação adicional. Tá certo, pessoal? Então, o material está todo disponibilizado para vocês lá na sala Conexão, tá? Espero que vocês aproveitem, utilizem bem esse material, utilizem bem essa videoaula. Se precisar, volta, né? Estou à disposição de vocês. Nós, nesse momento aí de quarentena, né, digamos assim, que estamos em casa para nos prevenir os outros, né, para a gente cuidar para ser solidário com o outro e cuidar de quem a gente ama, né? Estamos todos mobilizados para não deixar a peteca cair quanto à qualidade do nosso ensino, que vocês sabem que o nosso ensino lá na Faculdade de Ciências da Vida é um ensino de qualidade. Tá certo, pessoal? Então, contem comigo para o que precisar. Ok? Me despeço por aqui. Até uma próxima videoaula. Bons estudos. Grande abraço. Sucesso aí, gente.